gente, eu sou Marina e tô de volta agora pra gente resolver as questões sobre as nossas aulas das doenças, né, que atingem a população brasileira. A lista, eu sei que ela tava enorme, enorme. É porque tem muita questão sobre as doenças, principalmente as infecciosas e parasitárias, né? Foi a maior parte da lista. Então eu trouxe uma questão que vai tratar sobre essas doenças, e eu trouxe uma que a gente pode abordar mais doenças na mesma questão, e eu trouxe uma questão também sobre as doenças crônicas e relacionadas a hábitos de vida e tudo mais. Beleza? Então vamos começar. A nossa primeira questão é uma questão do Enem de 2011. O enunciado dela diz assim: um grupo internacional de cientistas achou um modo de tapar o nariz do mosquito do gênero Anopheles. As aspas são necessárias porque o inseto fareja suas vítimas usando as antenas. Os cientistas descobriram como ocorre a captação de cheiros pelas antenas e listaram algumas substâncias capazes de bloquear a detecção de odores que os mosquitos reconhecem. Essa descoberta possibilita, por exemplo, a criação de um repelente muito mais preciso contra o inseto. Está disponível aqui esse texto, né? Vamos lá. Se a descoberta descrita no texto for extensiva a outros insetos, pode ajudar a combater algumas doenças no Brasil, como por exemplo. Tem uma coisa importante aqui, ó, prestar atenção, que é a insetos. E aqui tá falando, por exemplo, dos mosquitos do gênero Anopheles e tudo mais. Eles são vetores. Então a gente precisa de ver quais doenças que vão estar aqui nas nossas alternativas que vão ter insetos como vetores. Então vamos lá. Aqui a gente tem algumas doenças. Eu não vou ler alternativa por alternativa, não. Eu vou tentar buscar aqui para vocês o maior número de nomes que aí vocês vão ver. Tem uma tabelinha que a gente vai conseguir conversar sobre todas elas. Então a gente tem dengue, febre amarela, doença de Chagas, leptospirose, malária, meningite, peste bubônica, leishmaniose, cólera, lepra. E acho que falei todas, né? Então a gente tem várias doenças aqui, dessa eu contei certo. E são doenças que acometem a população brasileira, mas nem todas elas têm insetos como vetores. Então vamos ver um pouquinho de quais são os agentes, de quais são os vetores, para a gente poder responder essa questão. Beleza? Então, ó, fiz uma lista aqui das doenças que aparecem na questão. O agente etiológico delas aqui, tanto a espécie ou o gênero, né? Em alguns casos. O tipo, se é vírus. E o vetor, a mesma coisa. A espécie, ou o gênero, ou a família. E se é um mosquito, o que que... Então, a dengue, ela é uma virose, né? Causada por vírus do gênero Flavivírus. E ela é transmitida vetorialmente por mosquitos do gênero Aedes, principalmente o Aedes aegypti. Beleza? A febre amarela, assim como a dengue, é uma virose causada por vírus do gênero Flavivírus. Ela é transmitida também por mosquitos, ou do gênero Hemagogos, ou do gênero Aedes. Aqui eu coloquei a espécie, né, Aedes aegypti, que é a mais comum pra gente. Já a doença de Chagas, ela não é uma virose. Ela é causada por um protozoário, o Trypanosoma cruzi. Beleza? E ela também é transmitida vetorialmente, ela pode ser transmitida de outras formas, mas a principal transmissão é vetorial pelo barbeiros, né, da família Triatomina. Já a leptospirose, que é conhecida muitas vezes como a doença do rato, né, ela é causada por uma bactéria, bactérias do gênero Leptospira, e tá aqui que ela não tem vetores. A transmissão da leptospirose acontece pelo contato com urina de ratos contaminados, certo? Muitas vezes também conhecida como a doença do xixi de rato, algo assim, que é uma referência a isso. É possível que em alguns lugares você encontre o rato como os roedores, né, como colocados na posição de vetor da leptospirose. Eu não coloquei como vetores, porque não são eles que transmitem diretamente pra gente. A gente, em contato com a urina deles, é que a gente vai se infectar, né? Mas deixando essa parte registrada aí. Próxima doença, a malária, também causada por um protozoários do gênero Plasmodium. Elas são transmitidas por mosquitos do gênero Anopheles, beleza? Lembrando que, tirando a leptospirose, a gente fala de todas essas doenças na nossa aula. Meningite. A meningite é a inflamação nas meninges, está relacionada ao nosso sistema nervoso central. Ela pode ser causada por inúmeras formas. Pode ser por bactéria, por vírus, por fungos, por parasitas.
Mas a forma mais comum, a que mais acontece, que tem mais registros, é uma meningite bacteriana. Deixa eu grifar aqui para não esquecer. Causada por essa bactéria aqui, Neisseria meningitis, também conhecida como meningococo. Tudo bem? E aí a transmissão não é vetorial, é por contato direto, ar, água. Tudo bem? A próxima é a peste bubônica, bem famosa ela, também é causada por uma bactéria, a Yersinia pestis. E, bem, ela tem os roedores, os ratos, assim como na leptospirose, também está associada. Só que nessa doença, a transmissão tem um vetor, que são as pulgas. As pulgas picam os ratos contaminados, ficam, carregam a bactéria, então, e se picar algum humano, vai transmitir essa bactéria e a sua doença para nós humanos. Eu não coloquei aqui a espécie, porque são pulgas de uma forma mais geral. Tudo bem? A leishmaniose é uma doença causada também por protozoários do gênero Leishmania. E a leishmaniose, a gente não tratou ela na nossa aula, mas tem a leishmaniose visceral e a mais clássica, né? Que é a cutânea. E aí a gente sempre ouve muito falar de leishmaniose falando de animais domésticos, como os cachorros, mas ela também acomete a gente. Então é causada por protozoários do gênero Leishmania e transmitidos por mosquitos, também chamados de flebotomíneos, conhecido como mosquito palha, do gênero Lutsomia, principalmente Lutsomia longipalpis. Tudo bem? Próxima doença, uma doença bem famosa também, a cólera. A cólera, que é uma doença, ela não é transmitida vetorialmente, ela é transmitida por contato com água contaminada. Então, aqui a questão do saneamento básico é muito importante. E é uma doença bacteriana, causada pela bactéria Vibrio cholerae. A pronúncia aqui do nome das espécies, né, em latim, é um pouco complicada. E, por fim, a última doença que a questão do Enem, né, traz é a lepra. Antes de falar um pouquinho dos aspectos dessa doença, eu queria falar um pouquinho do nome, que a doença, ó, a questão se refere a ela como lepra, mas o nome correto hoje em dia da gente dizer é hanseníase. Lepra traz consigo um estigma. Normalmente ela é usada com um sentido, uma denotação, uma conotação pejorativa. Tudo bem? As pessoas, os pacientes que tiveram lepra um tempo atrás, eles eram tratados com muito descaso, eles eram muito marginalizados na população. Então, esse nome lepra traz consigo um estigma. Então, o nome da doença a gente diz hanseníase. Tudo bem? Ela é causada por uma bactéria, Mycobacterium leprae, e não tem transmissão vetorial. A transmissão acontece contato entre pessoas, né? Contato direto com o doente. Tudo bem? Então, vamos ver aqui as nossas opções. A opção A, dengue, é transmitida por um mosquito, lembra? Vamos recapitular aqui que é a questão que é da gente, né? Que a descoberta que os cientistas fizeram podem ajudar a combater doenças transmitidas por insetos. Então, vamos procurar as alternativas que nos digam isso. A dengue, sim, transmitida por mosquitos do gênero Aedes. Febre amarela, transmitida por mosquitos do gênero Aedes e hemagogos. A doença de Chaga, transmitida por barbeiro, certo? Também é um inseto. E a leptospirose ela não tem essa transmissão por, por inseto, né? É o contato, então, com a urina. Então, essa aqui tá errada. Na letra B, a malária é transmitida por insetos, por mosquitos do gênero Anopheles. A meningite, ela vai ter várias e várias formas de transmissão, mas aqui não tem a forma vetorial. A peste bubônica, ela é transmitida pelas pulgas, tudo bem? E a doença de Chagas pelo barbeiro. Na letra C, a doença de Chagas é pelo barbeiro, certo? A dengue pelo mosquito, febre amarela pelo mosquito, e leishmaniose, sim, pelos mosquitos palha, pelos flebotomíneos. Essa questão aqui tá certa, então. Mas vamos ver as outras. Dengue pelo mosquito, cólera é por água, né? Contaminada com bactéria. A lepra é contato direto. A peste bubônica é pela pulga. A malária é transmitida pelo mosquito, a dengue pelo mosquito, a cólera é por água e a leptospirose lá pelo contato com a urina. Então, a nossa resposta é a letra C. Beleza? Vamos, então,
para a nossa questão sobre a outra parte da aula, que na verdade foi a primeira aula que a gente teve desse conteúdo, né? É uma questão do Enem de 2015. Fala assim: durante a aula, um professor apresentou uma pesquisa nacional que mostrava que o consumo de sódio pelos adolescentes brasileiros é superior ao determinado pela OMS. O professor, então, destacou que esse hábito deve ser evitado. A doença associada a esse hábito, aqui nas nossas alternativas, vão ter doenças associadas ao consumo excessivo de sódio. Falei sobre isso lá na aula, mas vamos ler as opções. 1. Obesidade. B. Osteoporose. C. Diabetes mellitus, tipo 2. D. Hipertensão arterial. E é hipercolesterolemia. Tá faltando um A aqui, perdão, gente. Vamos lá, então. A obesidade, ela tá, sim, relacionada a hábitos alimentares, a hábitos de atividade física, certo? Assim como diabetes, assim como a hipertensão, a hipercolesterolemia também. Mas o consumo de sódio em si, ele tá associado, eu já vou dar a resposta aqui, gente, à hipertensão arterial. Por quê? Quando o uso de sal, o uso de sódio, ele é concentrado no organismo, né, esse sal, por questões de potencial osmótico, há também a concentração de água nesses tecidos e na circulação. Então, se você se alimenta de uma dieta rica em sal, rica em sódio, você vai concentrar esse sal no seu organismo, vai concentrar a água, vai ter aquela retenção de líquido característica, mas você também vai aumentar o seu volume sanguíneo. Com o aumento do volume sanguíneo, é mais líquido para o coração bombear para o resto do corpo. Ele precisa fazer mais força. Nisso de fazer mais força, o sangue ele chega nas artérias com uma pressão muito maior. Então tem um aumento dessa pressão arterial, beleza? Então por isso que o consumo de sódio está relacionado à hipertensão arterial. Fala rapidinho, a obesidade aqui ela está muito associada ao consumo excessivo de carboidratos e gorduras, que vão levar ao aumento do acúmulo de gordura nas células, né, da adiposidade, entre vários outros fatores também, além do peso e desse acúmulo de gordura. A osteoporose, que ela é caracterizada, então, pela falta de cálcio nos ossos, não tem relação aqui com o que a gente está dizendo. A diabetes do tipo 2, que também tem relação, então, com a alimentação. Alimentos principalmente ricos em açúcar, né, carboidratos, que vão mexer ali com a homeostase da glicose e alterar a produção ou a percepção de insulina no organismo. A hipertensão arterial já disse, e a hipercolesterolemia é o aumento do colesterol. O colesterol também, então, está ali relacionado a gorduras, está relacionado à alimentação, certo? Mas não ao sódio em si. Então é isso. Essas foram as nossas questões. Se tiver dúvida ainda, apesar de tudo, pode mandar. Muito obrigada e bons estudos.